23 coisas que não te contaram sobre o capitalismo. O Ha-Joon Chang é um economista heterodoxo, ele é sul-coreano e trabalha na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Ele é um dos mais importantes críticos das políticas neoliberais que estão em curso desde os anos 80, pelo menos. Ele é um keynesiano declarado, ele tem um texto fácil, agradabilíssima leitura e uma baita porta de entrada para começar a perceber as fantasias do capital. Nesse livrinho aqui, 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo, o Chang destrói os maiores mitos a respeito do mundo em que a gente vive. Ele revela a verdade por trás das mentiras e mostra como o sistema realmente funciona, as engrenagens. Repleto de dados e de fatos, o autor mostra que o atual livre mercado não passa de uma farsa e não é apenas nocivo para as pessoas, ele é também uma maneira ineficiente de administrar a economia. Ele sempre será regulamentado de alguma forma, não tem mágica, não tem magia. Outro ponto importante é que as políticas de livre mercado nunca farão os países pobres ficarem ricos. Isso é uma ilusão. Servem para manter o establishment exatamente como está. As empresas transnacionais que são vendidas para a opinião pública como apátridas são estritamente ligadas a uma economia nacional, a um país. Não existe capitalismo sem Estado. Repita comigo, não existe capitalismo sem Estado. Os Estados Unidos não têm o maior padrão de vida do mundo. A expectativa de vida dos norte-americanos é mais baixa do que a dos outros países da OCDE. As pessoas nos países pobres são mais empreendedoras do que nos países ricos. Isso é mentira. Chang traz dados que apontam que o empreendedorismo se dá com maior eficiência nos países periféricos do capital. Outro ponto é sobre a educação. Esse, para mim, mais instrução por si só não tornará um país mais rico. Isso é um papo moralista, neoliberal. O cara que diz isso, no segundo momento, apresenta o plano dele para a educação. E aí vai ser higienizada, acrítica, tecnocrata, claro, totalmente despolitizada. Ele mostra que a Suíça é um dos países mais ricos, o Chang, e mais industrializados do mundo, e tem a menor taxa de universitários entre os outros países da OCDE. Na verdade, o foco na educação ganhou ênfase a partir lá dos anos 80, com o surgimento da dita economia do conhecimento, que é a chave da teologia da prosperidade da economia neoliberal. Essa bugiganga a gente já conhece, isso é entulho neoliberal. Por fim, a 19ª coisa que não te contaram sobre o capitalismo, e está aqui, e eu acho que para mim a mais importante de todas, apesar da queda do comunismo, queda entre aspas aqui, claro, ainda vivemos em uma economia planejada, planificada, queira você ou não. Só que ela é planificada pelo capital, que controla os governos, e não é planejada pelos trabalhadores. O muro, meus caros, caiu para o lado errado. E até hoje tem gente que não sabe disso. Se tu tem medo do comunismo, dá uma olhadinha nesse pequeno livrinho aqui do Chang, que ele vai te fazer entender um monte de coisas interessantes. Ele te mostra 23 razões de porquê, no fundo, até os liberais odeiam o capitalismo. Só que eles precisam do capitalismo para explorar a nós todos, a classe trabalhadora.